partir do momento que você fala para o seu cliente que você viu tudo isso, ele sempre vai voltar a fazer negócio com você. Ele vai te procurar sempre para vender o imóvel que ele tiver. Ele vai te procurar para... eu tenho imóvel para colocar em locação. Ele vai te procurar para colocar esses imóveis em locação. E também, se ele quiser comprar um imóvel, porque ele vai saber que você faz toda essa análise, toda essa conferência. E aí ele vai ter segurança em comprar com você também. Legal, gente. Bem-vindos então à Negociação em Foco. Aqui a gente sempre traz estratégias de negociação e estratégias voltadas para o mundo jurídico, porque eu entendo que o mundo jurídico para vocês que são corretores de imóveis faz muita diferença conhecer. É muito importante que vocês conheçam. Isso é um diferencial para os corretores de imóveis, tá? E hoje eu quis trazer para vocês, essa semana nós estamos falando muito sobre documentação imobiliária, nós já falamos sobre, na semana passada, na terça-feira, sobre regime de bens, a influência dos regimes na hora da venda e compra. E eu trouxe hoje um tema que, na prática, eu vejo muita gente com dúvida também. Por quê? Porque é bastante técnico, tem que ter, às vezes, experiência para conseguir entender como se faz a leitura de uma matrícula de imóveis. Eu trouxe até aqui uma matrícula para vocês verem, ó. Eu trouxe aqui, obviamente eu tirei alguns dados pessoais, né, por questão de LGPD e tudo mais. Eu trouxe para vocês a título didático mesmo, para vocês conseguirem interpretar. E para a gente começar, eu gostaria, assim, de saber aí com vocês quem que já teve a oportunidade de ler uma matrícula, se vocês conseguem fazer essa leitura de forma tranquila, como que é para vocês isso daí? Quem que gostaria de compartilhar um pouquinho aqui comigo? A gente tem algumas formas de matrícula hoje, né? Cada cartório, ela tem uma formatação de letra, de papel, mas no final das contas elas seguem uma ordem cronológica, tá? E de identificação de registro e averbação, onde que está a identificação do imóvel, onde se fala de ônus, o que é averbação, o que é registro. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, o que é matrícula? A matrícula, gente, ela é o histórico do imóvel. Ela conta toda a vida de um imóvel, quando a matrícula foi aberta, quando que eventualmente aquele lote a matrícula do lote foi aberta porque antes era loteamento, a matrícula que virou apartamento que antes era só um edifício em construção, tá? Então, a matrícula, ela traz toda a história do imóvel. E por que eu falo que a matrícula ela é importante na hora da venda do imóvel? Quando vocês conhecem o que está lá na matrícula, conseguem entender e fazer a leitura desse documento, a vida de vocês vai facilitar demais. Vai facilitar muito mesmo. Por quê? Porque ali vai ter a identificação do proprietário e aí você vai conseguir saber se quem está negociando com você pode negociar com você, você vai conseguir identificar a legitimidade da pessoa que está na comunicação com você ali, tá bom? Então, olha só, eu vou trazer alguns conceitos para vocês conseguirem interpretar a matrícula desde o seu início. Então, quando vocês pegarem uma matrícula na mão, quando vocês lerem assim, R1, R2, R3, AV4, o que é isso? O R, ele é de registro. Tecnicamente falando, quando você leva uma escritura para o cartório de imóveis, você vai registrar essa escritura. E por quê? Ela caracteriza a transmissão do imóvel para alguém. Então, é venda e compra. Já me perguntaram se inventário é averbação ou registro. Inventário está havendo uma transmissão de uma pessoa que faleceu para as pessoas que ficaram, seja viúvo ou viúva, sejam herdeiros. Então, essas pessoas vão receber esse imóvel. Então, é uma forma de registro. O registro pressupõe transmissão de titularidade de domínio para outra pessoa, de uma pessoa para outra pessoa, tá?
Agora, quando você vê lá na matrícula AV, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, ó, se vocês verem aqui, ó, aqui tá um AV, tá vendo? AV1. Aqui tá o AV1. A averbação, gente, é quando a gente tem você coloca na matrícula alguma modificação, alguma informação nova, mas que não gera transmissão de domínio. Permanece no domínio daquela pessoa que está por último como registro, tá? Então, é uma alteração de cadastro, é uma averbação de regime de bens, que de repente mudou o regime, ou uma averbação de casamento das partes, uma averbação de óbito, averbação de construção. Veja que não tem mudança de titularidade, só tem algumas atualizações da matrícula. Algumas atualizações pode ser tanto do imóvel quanto das partes. Então, isso daí, os ônus também, alguns ônus são a averbação. Outros, por exemplo, a alienação fiduciária, que é um ônus da matrícula, ela é registrada. Por que ela é registrada? Porque na alienação fiduciária em garantia, nós estamos que nada mais é que o financiamento bancário, né? É uma das formas de financiamento bancário. Você transmite ao banco a posse indireta do bem, ou seja, o banco não tem o uso daquele imóvel, tá? Mas ele tem a posse indireta, porque na alienação fiduciária há o desdobramento de posse. Então, eu que sou comprador fico com a posse direta, porque eu vou usar o bem, e o banco fica com a posse indireta, porque ele ficou com aquele imóvel em garantia para, numa eventual inadimplência, ele executar e pegar o bem para ele. Aí ele passa a ter a propriedade plena do imóvel, tá? Então, essa é a diferença primordial que vocês precisam entender. R é de registro, AV é de averbação. No país inteiro é da mesma forma. O que muda de localização de estado para estado? Essencialmente até a impressão da matrícula. Por exemplo, essa matrícula que eu tô aqui na minha mão, que tem essa faixinha aqui, ó, que tem essa faixinha, é uma matrícula que eu peguei no site dos registradores, que eu já falei para vocês aqui. E o que acontece? Ela não tem valor de certidão, ela é para uma consulta. Por quê? Porque às vezes ela custa bem mais barato. Não são todos os estados ainda que dá para emitir essa certidão via internet. Aqui no estado de São Paulo já é possível, há algum tempo, já faz bastante tempo. E a gente usa para conferência. E aí quando a gente vai efetivamente fazer o documento de transmissão, né, fazer o registro e tudo, aí a gente emite a certidão que sai aqui no estado de São Paulo, ela sai em papel moeda. Eu já vi certidões do Rio de Janeiro, eu já vi certidões da Bahia, Santa Catarina, e cada estado ela é diferente. Por quê? Aqui no estado de São Paulo sai num papel amarelinho. Quem é aí do estado de São Paulo vai saber o que eu tô falando. Ela sai num papel moeda. Agora, as certidões de outros estados, elas saem num papel branco, tá? Ela sai num papel branco. Pessoal, tá com muito reflexo aí que tá batendo um sol aqui em mim. Se tiver muito reflexo, eu vou fechar a janela, tá? Só me fala aí se tá muito ruim de ver, se tá legal, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Essa matrícula que eu trouxe para vocês é uma matrícula de modelo antigo, tá? Ela é de modelo antigo. Costumeiramente, os dados da matrícula vão estar aqui em cima, tá? Tem o... Beleza, obrigada. Aqui em cima tem o número da matrícula. Ao lado tem a data da abertura da matrícula. Por exemplo, essa daqui, ó, ela foi aberta em outubro de 83. Tá? Essa matrícula aqui. E por que é importante vocês saberem essa data aqui, ó? Quando você está fazendo... Quando você só tem um registro aqui, por exemplo, na frente, uma pessoa só comprou, e você precisa fazer a venda desse imóvel, você vai olhar a data que está aqui da venda e compra. Mas o que você também precisa olhar? Você precisa olhar se essa... Porque a gente sempre pede certidão dos últimos 10 anos na hora da venda de um imóvel. Que na semana que vem eu vou falar sobre as certidões da due diligence, que são as certidões que a gente precisa tirar para trazer segurança jurídica ao negócio e não ter problema para o comprador, tá bom? Então, essa data aqui, ó, se essa data que está aqui no primeiro registro, por exemplo, for uma data que não dá os 10 anos, se socorram da data da abertura da matrícula aqui,
tá? Que é justamente essa data que você também vai ter que observar se compõe os 10 anos para você fazer a pesquisa dos últimos 10 anos na hora de vender o imóvel, tá bom? Então isso daí gera segurança para o seu cliente. Aí, gente, olha só, então aqui do lado tem o número da matrícula, o número da matrícula me vem aqui em cima, aqui na lateral normalmente são os dados do cartório de registro. Na certidão original, essa daqui é uma impressa, como eu disse lá do Registradores, quando você pega a certidão da matrícula mesmo no cartório, que vem naquele papel moeda ou em outros estados uma sulfite comum, mas com identificação do cartório, timbrado, também vai vir a identificação aqui em cima do timbrado, tá? Aqui, ó, essa matrícula modelo antigo, que nem eu disse, por quê? Porque ela tem 3 blocos, vocês estão vendo aqui, ó? Esse é o bloco do imóvel, esse é o bloco aqui, ó, é das aquisições, ó, estão vendo? E aqui embaixo, esse é o bloco dos ônus. E o que acontece? Cada bloco desse, você vai colocar a informação correspondente. Então, nesse bloco aqui eu só vou usar imóvel, eu só vou fazer a descrição do imóvel. E se acabar aqui o texto, ó, se acabar aqui no finalzinho, eu não vou continuar aqui nessa folha, nessa parte. Eu vou virar e vou continuar nesse bloco aqui de cima, ó. Tá vendo? Aí depois vem de novo o bloco das aquisições e o bloco dos ônus, tá? Então, olha só. Aqui eu descrevi só o imóvel. Precisei continuar, eu vou pro bloco do verso dentro de imóveis. Aqui nas aquisições, eu vou colocar as transmissões. Venda e compra, doação, inventário, permuta, dação em pagamento, o que for de transmissão, os financiamentos, só a parte de compra e venda. Então, se for financiamento, aí eu vou colocar na parte de aquisições, tá? Nessa parte aqui, ó, eu coloco o ônus. O que é ônus? Penhora, hipoteca, alienação fiduciária em garantia, outra calção, que nem dessa aqui é uma calção de um loteamento, que é onde o loteador dá em garantia alguns lotes para a prefeitura, que se caso ele não cumprir a obrigação de fazer a infraestrutura do empreendimento, a prefeitura pode pegar os lotes para ele, de volta, para ela, tá bom? Fica garantido. E aí na leitura, gente, por que eu tô mostrando essa matrícula aqui para vocês? Porque essa daqui é uma das que mais gera confusão, já que você não tem uma continuidade, né? Uma lógica aqui de continuidade de texto, como se você fizesse um texto corrido, tá? Então, olha só para vocês terem uma ideia. Aqui nós temos a descrição do primeiro proprietário da matrícula. Aqui nós temos o AV3. Aí você fala, mas cadê o R1, cadê o AV1, cadê tudo isso? Tá aqui, ó, no ônus. AV1 e AV3. Por quê, gente? Se depois da descrição desse proprietário aqui, que era o loteador, ele garantiu o imóvel com alguns lotes, né? Ele garantiu o empreendimento com alguns lotes, o próximo ato da matrícula é o 1. O que é o 1? É justamente a calção, a garantia que o loteador deu. E aí, na sequência, tem uma averbação de liberação desses ônus. Então, olha o AV2 aqui, ó. Tá vendo? Então, olha a sequência. 1, 2 e o 3 tá aqui, ó. Que é uma averbação de quê? De alteração de cadastro, de CNPJ. Então, lá nas aquisições, além do registro, que é a transmissão de domínio, você também vai fazer essas averbações que não são ônus, elas são alterações da matrícula. Lembra que eu falei que a averbação pode ser de ônus ou de alterações, atualizações, tá? Então, qual que é o jeito mais fácil que eu oriento a ler uma matrícula? Não pega uma matrícula de ré, que provavelmente vocês vão ficar perdidos. E às vezes vocês vão deixar passar informações muito importantes. Porque não basta você só olhar lá embaixo se tem quem que é o dono do imóvel. Você tem que ver antes, por exemplo, se houve alteração de número de rua, era rua A com o número 10. Agora a rua mudou o nome. Mudou o número do prédio, agora não é mais número 10, agora virou número 20. Você precisa trazer com uma certidão oficial da prefeitura e averbar essa atualização de 10 para 20. Então, aí também vai entrar ali na parte de aquisições, desse bloco de aquisições. Então, para vocês não ficarem perdidos, porque aqui também é a mesma coisa, ó, do mesmo jeito que se acabou aqui, eu não tenho mais como escrever, eu tenho que virar no verso e continuar nesse bloco,
A mesma coisa aqui, ó. Se eu estiver escrevendo aqui e terminar nesse bloco, eu vou para onde? Eu vou para o bloco de aquisições, eu continuo nesse bloco. E aqui é a mesma coisa, ó. Se eu tiver o bloco do ônus, eu tenho que continuar no bloco do ônus, tá bom? E aí depois a matrícula, ela passa a ser texto corrido, ó. Por quê? Porque agora não se usa mais blocos, né? A matrícula mudou e agora é um texto corrido. Alguns estados, se vocês verem as matrículas mais novas, vocês já vão ver texto corrido, vocês já não verão mais esses blocos que eram antigamente separados. Mas é importante que vocês saibam como fazer essa leitura, por quê? Porque eventualmente vocês pegam aí, quem trabalha com imóvel de área central, normalmente os imóveis de área central, eles são provenientes de um negócio que chama transcrição. A transcrição é o que dá origem às matrículas que são as mais antigas. A transcrição eram feitas em livros gigantes. Não sei quem já teve a oportunidade de ver, eram livros muito grandes, escritos à mão, né? Desde quando o cartório eventualmente foi fundado. Tem cartórios muito antigos de registro de imóveis. Se a gente for para as capitais, principalmente, são livros extremamente antigos, antes de 1900, para vocês terem uma ideia. E aí eram feitas transcrições. Não tinha um documento só, que era a matrícula. A transcrição era por exemplo, transcrição 1, transcrição 2, transcrição 3. Aí aconteceu a venda da transcrição 1, antes de existir a matrícula, vocês tinham que colocar lá na verbaçãozinha numa lateral que agora o imóvel está direcionado em outro lugar. Então vai mudando. Agora não. A matrícula é um número só. Eu até postei um Reels ontem sobre o princípio da unitariedade matricial, ou seja, essa descrição de imóvel aqui, gente, ó, ela não pode estar em mais de uma matrícula e também não pode ter mais de um imóvel descrito aqui, se ele for imóvel diferente. O que pode acontecer, às vezes, é um prédio ter dois números diferentes, porque ele é uma coisa só, tá? Mas é o mesmo prédio, só com dois números. Agora, não pode estar, por exemplo, o lote 1 e o lote 2 descrito nessa matrícula aqui, porque vai estar errado. Aí vocês vão ter que ver o que aconteceu de problema, tá bom? Então, sempre prestem bastante atenção nisso, porque eu mesma já aconteceu de precisar entrar com uma ação judicial como advogada, para a gente cancelar uma segunda matrícula que foi aberta do mesmo imóvel, só que eram dois proprietários diferentes. Aí eu tive que provar que o meu cliente, no caso, na época, era o proprietário da primeira matrícula aberta. E aí você tem que trazer um conjunto de provas pesado para poder provar que o seu cliente é que está falando a verdade e não o outro que abriu a matrícula em segundo lugar. Aconteceu um erro no cartório, esse meu caso foi um erro de abertura de matrícula em cartório, tá? Mas como era uma coisa muito antiga, não tem nem como responsabilizar o oficial que estava lá, isso daí não tinha como acontecer mais, tá bom? Então, sempre fiquem atentos e leiam a matrícula, essas mais antigas, procurando sempre os números. Ah, qual que é o R1? Qual que é a AV1? Aí tá bom. Por conta dessa coisa de ter que ficar virando frente e verso, vocês têm que procurar o número 2, depois o número 3 e assim sucessivamente, tá? Porque para vocês não ficarem perdidos, até vocês conseguirem identificar quem que é o último adquirente, né, quem que então é o proprietário daquela matrícula naquele momento, e se essa pessoa é a pessoa que está falando com você, que te deu a autorização para você vender um imóvel. E olha só que interessante, essa pessoa que está na matrícula, que é o titular de domínio, uma coisa é domínio, uma coisa é posse. No caso aqui, titular do domínio, essa pessoa é a pessoa que tem que te dar, se você trabalha com exclusividade, é a pessoa que tem que te dar assinar o contrato de exclusividade, é a pessoa que tem que assinar a proposta e é a pessoa que vai assinar o contrato de venda e compra e depois quem vai assinar a escritura, tá? É a mesma pessoa. E na matrícula, gente, ela tem uma riqueza de informações absurdas. Por exemplo, na descrição do imóvel, a gente tem o lote, a quadra, o loteamento, o número de cadastro do imóvel, que esse aqui, no caso, estava desatualizado, depois veio uma atualização da matrícula por averbação, lembra? Atualização de matrícula por averbação. Temos as confrontações, nós temos a área superficial, que é a área em metro quadrado que vocês veem na matrícula, é a área superficial,
o nome técnico dela, tá? As outras medições que vocês veem na matrícula, que são frente, fundo, lateral, ela é normalmente não, ela é em metros, tá? Não é metro quadrado, tá bom? Aí depois, na hora que você tenha os dados dos proprietários, você vai ter informações de estado civil, que é muito importante, que é o que a gente conversou na terça-feira, sobre regime de bens. É a matrícula que vai trazer a informação para vocês de estado civil e regime de bens. Se a pessoa comprou solteira, se ela comprou divorciada, se ela comprou casada, e se ela comprou casada, qual que é o estado civil dela, ela pode vender sozinha, não pode. Aí vocês vão conseguir identificar se precisa de anuência ou não, tá bom? Então, o registro vai te trazer essas informações preciosas, inclusive o de alienação fiduciária. Por quê? Lembra que eu falei do desdobramento da posse? Vai ter lá o valor da compra e venda e o valor que foi financiado. Então, aquele imóvel que você tem ali na sua mão, ele está garantindo uma dívida de tantos mil-reais. E no registro da alienação fiduciária, vai ter essa informação que é super preciosa para vocês. Por quê? Porque se você você tiver um novo comprador, que ele vá fazer um novo financiamento, vocês vão saber que banco que a pessoa que está vendendo está financiada, se vai precisar de interveniente quitante, que é quando o outro banco do comprador paga a dívida do anterior, tá bom? Então, isso daí é importante e vai trazer uma riqueza de informações. Por exemplo, se vier uma penhora é averbada. A penhora, ela vai estar lá com uma averbação e qual é a informação preciosa que ela vai te dar? Qual que é o número do processo que gerou aquela penhora? Por exemplo, existem averbações, não sei se alguém aí já viu, de indisponibilidade. Se uma matrícula tiver com indisponibilidade, você não pode vender. E aí você vai ter que conversar com o vendedor, por exemplo, para saber se ele já resolveu a pendência dele que gerou essa indisponibilidade. Porque senão, se você colocar esse imóvel à venda, se aparecer um comprador, você não consegue fazer a transmissão do domínio, fica proibido, tá? O cartório vai barrar você lá na escritura. E se vocês sabendo disso, vocês não vão fazer nem contrato de venda e compra. Vocês não vão nem perder o tempo de vocês, porque agora vocês já sabem que indisponibilidade não gera venda de imóvel, tá bom? Se for CNPJ, vai ter o CNPJ das empresas, a sede. Por quê? E olha, quando eu falo em sede, também tem uma grande importância nisso, tá? Endereço e sede de empresa. Na semana que vem nós vamos falar muito disso, tá? Quando você vai fazer a pesquisa de certidões, você tem que pesquisar tanto no endereço da pessoa que está vendendo, quanto na localização do imóvel. São em 2 lugares, tá? E idem para quando é CNPJ. Aí você tem que saber onde é a sede da empresa, porque às vezes não é na cidade do imóvel, a empresa é de longe e comprou um imóvel na cidade que você trabalha, por exemplo. E aí você tem que identificar. E se for estado diferente, você tem que buscar nos estados diferentes também, tá bom? Isso vai gerar segurança jurídica. E aí nós vamos falar disso na quinta-feira que vem, sobre essas certidões e como e onde eu tiro, tá bom? Eu vi aqui, isso é comum na trabalhista, a indisponibilidade. Muito comum, gente, muito comum. E a trabalhista, às vezes ela envia, inclusive, para a central de disponibilidade, o CNPJ ou o CPF da pessoa direto na central. Então vai ter na matrícula, às vezes nem vai identificar qual que é o processo. Por quê? Porque é o CNPJ ou o CPF da pessoa que está bloqueado, está indisponível para qualquer operação. Então, a matrícula vai falar assim, o CPF do proprietário está indisponível naquele momento. E aí, logicamente, que não necessariamente ainda está com a indisponibilidade. Pode ser que a pessoa só simplesmente não cancelou. Porque cancelamento de ônus também é feito por averbação, tá bom? Então aí vocês vão conseguir identificar tudo isso na matrícula. Tudo isso na matrícula. Averbou o cadastro, mudou um número lá pequenininho do final do cadastro, né? A verba que tem que atualizar esse cadastro corretamente. O meu imóvel já tem construção, Carol, o que eu faço? Então agora você tem que providenciar. E aí você construiu mais. Você tem que providenciar a averbação da ampliação, a averbação da reforma. Lembrando, imóvel que não tem regularização de construção não consegue financiamento nos bancos, tá? Os bancos vão lá fazer medição e você não vai conseguir fazer essa operação porque não está faltando essa regularização. E
é tão importante, que eu já falei aqui numa oportunidade, inclusive, de comissão, gente. Quem sabe regularizar essas questões que não são privativas da advocacia, que eventualmente são construções, ampliações, demolições, cadastro, várias coisas que você precisa para dar andamento na sua venda, você conversa com o seu cliente proprietário, às vezes você consegue melhorar até a sua comissão, porque você vai dar um plus para ele de regularização do imóvel. Fala, o seu imóvel no momento precisa disso, disso, disso. Quando vocês sabem ler uma matrícula, você vai conseguir identificar. Por quê? Você vai comparar com o documento que vem da prefeitura. Você vai ver que na prefeitura tem construção e na matrícula não tem, por exemplo. Aí você tem que partir para regularização, tá? Não tem como fazer diferente. E isso é uma forma de vocês esclarecerem para os seus clientes também, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Então essa daqui é uma matrícula que a gente já tá... Ó, depois, quando ela passa a ser corrida, eles até disponibilizam uma parte para começar a fazer ela corrida, tá vendo, ó? Aí ela já vai ser na sequência, ó. Vai ter a V5, 6, 7, tá vendo? Já fica um texto corrido. E aí fica bem mais fácil de enxergar, tá bom? Muita gente também me pergunta sobre matrícula de loteamento de incorporação. Como consultar a matriz. A matrícula, você pode consultar ela tanto no cartório de localização do imóvel, ou você pode solicitar no site dos registradores, né? Da matrícula, tá? Que você falou matriz, e eu estava justamente começando a falar de um tema que é de loteamento e incorporação das matrículas, que a gente chama também de matrícula mãe ou matrícula matriz, tá bom? E aí deu certo também a sua pergunta e eu já vou comentar sobre isso. Então a matrícula ou você consulta no cartório mesmo, que ela vai custar um pouco mais caro, ou você pode emitir ela pelo site dos registradores, que lá você consegue por um custo bem menor, tá? Um valor bem menor, mas ela só serve para consulta. Embora, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente consegue também solicitar as matrículas oficiais mesmo do cartório via online. Daí ela vai sair com uma assinatura digital do escrevente que emitiu essa matrícula. Também dá para ser usada. Só que uma vez que você emite a matrícula online, a oficial, você não pode imprimir e usar. Você tem que sempre compartilhar a digital, tá bom? Hoje em dia já acontece muito isso. E aí tem que enviar uma chave de... Como sabe o certificado digital? Lembra muito isso. É uma chave lá do cartório para comprovar que o escrevente é o escrevente mesmo, que ele tinha poderes para assinar aquela matrícula. Mas você não pode simplesmente imprimir uma matrícula que você pediu online e veio por e-mail para você, tá bom? Como em São Paulo, você quer saber o site? Se você digitar, por exemplo, lá no Google, site dos registradores, é o site da Arisp, tá? Lá no site da Arisp você se cadastra e você vai ter um campo lá que é matrícula online. Na matrícula online, você consegue emitir essa certidão que custa no máximo R$20. O que muda de valor de cidade para cidade é só o ISS cobrado, tá? Isso, o site. É o registradores.org.br. Se você digitar Arisp, você também consegue encontrar lá no Google, tá bom? E você vai em matrícula online, para sair essa daqui, ó, que eu tô mostrando para vocês, com essa faixinha, ó, que fala assim, ó, certidão para simples consulta. Essa daqui não pode ser usada para fazer uma escritura, mas pelo menos você já conferiu, não gastou tanto, seu cliente vai ficar super feliz na hora que você falar assim para ele, eu preciso da sua matrícula atualizada. Daí ele vai falar assim, nossa, mas muito caro, R$70. Aí você fala, não. Eu tenho a sua solução agora. Aí você vai oferecer para ele esse serviço, pede para ele pagar para você a consulta, R$20, você tem uma matrícula novinha na sua mão, tá? E não vai correr o risco de eventualmente você não saber o que está lá, porque o cliente às vezes só tem uma matrícula desatualizada, e aí você não consegue gerar tanta segurança, porque você precisa de informações mais profundas para você saber o que você tem que fazer, tá bom? A do cartório é para escritura. Isso. A do cartório é para escritura. Essa daqui que a gente tira antes, ó, é para vocês realmente consultarem se não tem penhora atual, se não tem uma alienação fiduciária, uma hipoteca não baixada, a indisponibilidade. Então, usa ela de início. Depois,
vocês pedem a nova no cartório. Se deu a venda, beleza. Conseguiu a venda? Faz o contrato, aí você manda pro cartório, né, pro tabelionato de notas. Só que daí o cartório já vai pedir aquela oficial mesmo, a do Estado de São Paulo, aquela amarelinha que vem no papel moeda, tá bom? Então, gente, essas informações matriciais para vocês são de extrema relevância, gera muita segurança. Então, pede mesmo essas matrículas mais baratinhas aqui no site para essa consulta, e aí vocês vão conseguir saber todo o histórico do imóvel e vai saber se vai precisar regularizar alguma coisa, você já vai conseguir conversar com o seu cliente do que ele precisa fazer. Isso vai gerar confiança em você, o seu cliente vai passar a ter mais confiança em você, o seu cliente vai ter segurança em passar as coisas, porque ele vai ver assim, nossa, esse corretor de imóveis, ele entende o que ele está fazendo. Ele sabe até ler assim, minha matrícula, ele já sabe o que precisa fazer, ele me explicou tudo certinho o que precisa ser feito, tá bom? Então, olha, é assim, para o corretor de imóveis é essencial saber esse documento, tá bom? E tem muita informação preciosa mesmo, porque ela é o histórico da vida do imóvel, tá? Do proprietário, de quem já vendeu. Vocês têm que fazer as pesquisas dos últimos 10 anos, que na semana que vem nós vamos falar de todas as certidões, tudo certinho, para vocês saberem aonde puxar. Em cada estado, por exemplo, é um pouco diferente, mas totalmente possível. Tem estado que ainda cobra para fazer certidão, tem estado que já é gratuito, o estado de São Paulo é tudo gratuito, mas não deixem de tirar as certidões também. E eu vou falar disso na quinta-feira que vem, tá bom? Porque essas certidões, gente, vai tirar você, que é corretor e corretora, de várias frias e também o seu cliente. E a partir do momento que você fala para o seu cliente que você viu tudo isso, ele sempre vai voltar a fazer negócio com você. Ele vai te procurar sempre para vender o imóvel que ele tiver. Ele vai te procurar para... eu tenho imóvel para colocar em locação. Ele vai te procurar para colocar esses imóveis em locação e também se ele quiser comprar um imóvel, porque ele vai saber que você faz toda essa análise, toda essa conferência. E aí ele vai ter segurança em comprar com você também. Então, eu falo sempre, matrícula de imóvel para corretor de imóveis que sabe fazer a leitura, que sabe o que está escrito lá, que sabe como ver, é uma das peças fundamentais, peças chaves para a fidelização de cliente. Tá? Mostra para o seu cliente que você sabe fazer isso, tá bom? Que isso daí não é só advogado que tem que saber não, tá? Não é só advogado não. E essa matrícula tem que ser no nome do cliente. Você fala de estar como proprietário? Sim. Entra naquilo que a gente sempre fala, né? Uma pessoa só pode colocar o imóvel dela à venda se ela estiver lá na matrícula, porque ela é a titular do domínio. Se ela não estiver na matrícula, você tem que pedir o quê? Você tem que falar com ela o seguinte: você tem procuração para vender este imóvel? E olha que legal, você já vai saber a descrição do imóvel. Se a pessoa tiver uma matrícula, uma procuração, você já vai conseguir ver lá que a descrição do imóvel, ela vai te dar a procuração, você vai fazer o comparativo. Essa procuração aqui é para esse imóvel, então tranquilo. Você vai ver se está dentro do prazo de validade. Eu posso fazer uma live aqui para vocês sobre procuração para a venda de imóveis, se vocês quiserem também, que é importante saber, tá bom? E aí, se essa pessoa não está na matrícula, você vai ter que começar a investigar o que aconteceu. De repente, ela não tem procuração, mas ela tem um contrato anterior que ela comprou e não registrou. Ela não levou para fazer uma escritura, ela só tem um contrato de gaveta. E aí, então tá bom. Você vai ter que entender por que essa pessoa não fez a escritura, se vocês conseguem regularizar essa parte para depois colocar a venda do imóvel, ou você já vai fazendo esse trâmite concomitantemente ao seu trabalho de busca de compradores para o seu proprietário, tá? Então, também é relevante saber isso. Só tem contrato. Por que só tem contrato? O que aconteceu? A matrícula já vai te dar essa informação. Às vezes a pessoa fala, não, tá no meu nome. Quantas vezes aí, de repente, vocês falam assim, a pessoa fala que tá no nome, essa hora que você olha, não tá no nome, tá? A matrícula de puxar no site, se você tiver um número, precisa ter o número da matrícula para solicitar. Mas, nesse site também tem a possibilidade de você fazer pesquisa de nomes pelo CPF.
Também, aí vem um monte de número de matrícula para você identificar e aí você localiza que você quer, tá? Se a pessoa tiver vários imóveis, por exemplo, você consegue identificar. E também nesse site então você faz a busca por CPF para achar a matrícula, você pode buscar pelo número de matrícula, aí você tem que saber o número dela, que é aquele numerinho que eu falei que tá aqui em cima, ó, esse número aqui, e tem que saber qual que é o cartório que ela tá, que é o cartório competente para arquivar essa matrícula aqui, tá? Aí você solicita pelo número. Ah, Carol, eu não sei o número, eu não faço a menor ideia do número, o proprietário menos ainda, ele nem nunca viu esse documento. Pede o CPF dele, faz uma busca lá no site para conseguir achar se tem alguma coisa. Se não achar nada, provavelmente essa pessoa não levou o título dela para registrar. Ela vai ter só uma escritura que precisa de registro, ela vai ter um instrumento particular que ainda tem que ser levado ao tabelionato de notas para fazer a escritura definitiva, tá bom? Pode repetir quais portais conseguimos as matrículas para consulta? Se você entrar lá no Google, Tami, né? Você coloca registradores.org, tá? Registradores.org. Deixa eu vou colocar aqui para vocês no comentário certinho. Peraí, eu vou digitar ele aqui e já coloco para vocês. Peraí, deixa eu digitar aqui, tá? Aí vocês copiam. Registradores, é que mudou um negocinho recentemente, tô olhando aqui por causa disso. Mas se vocês digitarem no Google, tranquilamente consegue, tá? Peraí. Corretor aqui. ONR. .org.br. Tá aí, ó. Tá bom? Para vocês pesquisarem. Aí dá para cadastrar com um certificado digital, dá para cadastrar só por CPF mesmo, lá e-mail e senha, tá bom? Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto? Vocês gostaram de saber tudo isso? Trouxe muita informação para vocês. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, podem fazer, daí a gente vai encerrar de hoje. Na semana que vem, na terça-feira, nesse mesmo quadro, no mesmo horário, eu vou falar na terça sobre cláusulas contratuais do compromisso de venda e compra, tá? Que corretor de imóveis trabalha com isso todo dia e é pergunta o tempo todo. E na quinta sobre as certidões da due diligence, tá bom? Que é aquele monte de certidão negativa de débito fiscal, de distribuição civil, criminal, falência, inventário, enfim. Eu vou trazer tudo para vocês, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Daí a gente vai encerrar por aqui, 8h30, tá bom? Obrigada, viu, gente? Obrigada. Eu vou trazer para vocês. Tem um monte, viu? Um monte. Acho que dá mais de 20 certidões, tá bom? Obrigada, pessoal, Volta aqui na semana que vem que eu vou trazer para vocês todas as certidões e onde tira, tá bom? Obrigada, Sérgio. Obrigada pela presença de vocês, pelos comentários, pela participação. Espero ter contribuído muitíssimo com vocês sobre esse assunto, porque para corretor de imóveis tem que saber, tá? Tem que saber mesmo. E aí a gente volta aqui na semana que vem, na terça-feira. Provavelmente no sábado, eu tô vendo aqui o horário. Obrigada, Fá. É Fá, né? Eu chamei de Fá aqui, estamos íntimas. Tá? No sábado eu vou trazer para vocês eu vou fazer uma live para vocês sobre DIMOB, tá? Que o prazo é dia 28 para declaração. É importante que vocês saibam o que precisa declarar, como, tá? Agora o treinamento é na agência. Fátima, é Fatina mesmo? Isso aí, eu vou falar agora, gente, aqui para os nossos agentes sobre redes... Fátima, tudo bem, Fátima? Obrigada, viu? Obrigada, Fátima. Obrigada. Então, eu vou agora falar com o pessoal aqui sobre redes sociais, posicionamento de redes sociais com os nossos corretores de imóveis aqui da nossa agência, tá bom? Então, na terça-feira eu espero vocês para a gente conversar um pouquinho sobre compromisso de venda e compra, cláusulas, e no sábado eu vou tratar sobre DIMOB, para vocês acompanharem aqui, saberem as necessidades, tá bom? Obrigada, gente, um beijo para vocês, uma ótima quinta-feira e até a próxima. Tchau, tchau!